Olá, meu segundo ano, segundo mais lindo do oeste do Paraná. Tudo bem com vocês? Então, pessoal, hoje a gente vai fazer o módulo 79, tá bom? Um módulo bem simples, um módulo introdutório. Praticamente a gente vai aprender a desenhar um circuito, tá? Então, pessoal, circuito elétrico simples. Olha só, aqui a gente tem um desenho, né, de uma representação de um circuito elétrico simples, onde eu tenho as pilhas, que são considerados os geradores. Num circuito, quem fornece a corrente elétrica, uma pilha, uma bateria, são chamados de geradores, ok? Então, as pilhas aqui que estão gerando a corrente para alimentar o sistema são os nossos geradores. A gente tem aqui um interruptor, né, que acende e apaga a lâmpada. E aqui nós temos a lâmpada. Como que eu represento isso num circuito? As pilhas, todo mundo sabe que a pilha tem um polo positivo e um polo negativo, certo? Então, as pilhas são representadas assim, ó. Uma barrinha grande, uma pequena. Uma barrinha grande e uma pequena. Barrinha grande, polo positivo. Barrinha pequena, polo negativo. Como eu tenho duas pilhas, ó, eu represento ela duas vezes, ó. Uma pilha está aqui e a outra pilha está aqui. O interruptor, ó, isso aqui, eu represento assim, bem simples, tá? Aqui ele está desligado, se eu aperto, eu fecho o circuito, né? Então, aqui o nosso interruptor. E a lâmpada, pessoal, é representada assim, ó, uma linha com um X no meio, bem simples. Aqui eu coloquei uma imagem de fusível e disjuntores, tá bom? Para quem não tem ideia do que é um fusível, aqui eu coloquei umas imagens de fusíveis para vocês. E aqui do lado direito eu coloquei os disjuntores, tá bom? Tanto o fusível quanto o disjuntor, ele tem como objetivo a proteção do seu equipamento, ok? Então a ideia é mais ou menos proteção. Vou dar uma ideia. Sempre que eu instalo um fusível no meu equipamento, se o objetivo dele é proteção, ele não deve interferir no funcionamento do meu equipamento. Por exemplo, um computador. Eu tenho um computador que, para ele funcionar de forma eficiente, eu preciso de uma corrente, por exemplo, de 10 amperes. Se eu tenho um computador que, para ele funcionar legal, eu preciso de uma corrente de 10 amperes, eu vou lá e vou comprar um fusível com intensidade de corrente um pouquinho maior. Por exemplo, 11 amperes. E a ideia é o seguinte: veio a corrente de 10 amperes, meu computador vai funcionar belezinha. Se por algum motivo eu tive uma descarga elétrica, certo? E, por exemplo, veio uma corrente de 15 amperes até o meu computador, essa corrente, se ela chegar no meu computador, ele vai queimar. Então, eu utilizo o fusível, a corrente vai passar pelo fusível. Como eu havia comprado um fusível de 11 amperes, qualquer corrente com valor maior do que 11 vai queimar o fusível, impedindo então a passagem da corrente elétrica de chegar até o meu computador, ok? Qual que é a desvantagem do fusível? O fusível queimou, eu tenho que ir lá, retirar o fusível e colocar um novo. Qual que é a vantagem do fusível? O fusível é muito barato, tá? Muito barato. Do lado direito, a gente tem o disjuntor, que ele participa num circuito com o mesmo objetivo que o fusível, né, que é de proteção, mas a diferença é que, em vez dele queimar, a gente diz que caiu a chave, certo? Ele para de funcionar e não deixa ter passagem de corrente elétrica. Se eu quero religar, eu vou lá, ligo a chave e volto a ter a passagem de corrente elétrica. Qual é a desvantagem do disjuntor? Ele é caro. Qual que é a vantagem dele? Ele não queima. A chave cai, você vai lá e ergue a chave novamente, tá bom? Olha lá, pessoal, exercício 1, página 116. Um exercício só para desenhar o circuito que tem ali no exercício 1. Observem a imagem a seguir. Nesse circuito estão presentes 3 lâmpadas. Uma lâmpada está aqui, a outra lâmpada está aqui e a outra aqui. Fios condutores, né, o fio por onde eu tenho a passagem da corrente elétrica aqui. E uma fonte de tensão elétrica, que é essa daqui, ó, que seria a pilha, por exemplo, ou a bateria. Represente o mesmo circuito utilizando os símbolos. Para a lâmpada, uma bolinha com X dentro.
a nossa pilha, né, o nosso gerador aqui, uma barrinha pequena e uma maior, polo positivo e polo negativo, e o fio, né, com uma linha. Olha só, bem simples. Aqui atrás eu tenho o nosso gerador, está desenhado aqui, ó, e as três lâmpadas desenhadas aqui. Muito bem, galera. Exercício 2, página 116. Exercício 2, eu tenho uma pilha, mais uma pilha, certo? Duas pilhas, um fio e uma lâmpada. E o exercício pede para representar, então, como seria esse circuito. Então, duas pilhas, eu desenho aqui, ó, os dois geradores. De novo, polo negativo, polo positivo, polo negativo, polo positivo. E aqui na ponta, uma lâmpada. Representei a lâmpada aqui. E daí eu faço o fiozinho aqui para fechar o circuito. Se eu quisesse colocar essa lâmpada mais para cá, mais para cá, mais para cá no desenho, não teria nenhum, ok? Então é isso, pessoal. Um módulo bem simples, tá? Só para praticar o desenho do circuito. Acredito que vocês não tenham dificuldade com isso, mas qualquer coisa é só dar um grito, tá bom? Beijo.